Será que você deveria tomar uma aspirina infantil todos os dias? Hoje vamos falar sobre um dos medicamentos mais antigos, mais pesquisados e, acreditem, um dos mais polêmicos da história da medicina: a aspirina. Tenho certeza que você cresceu ouvindo: uma aspirina infantil por dia faz bem para o coração. Tô certo? Eu sempre ouvi isso. Inclusive, é uma das perguntas mais comuns no meu consultório. E talvez você até toma aí aspirina todos os dias por conta própria. Toma não? Deixa aqui nos comentários se você toma o AS todos os dias. Mas a ciência evoluiu muito nos últimos 2 ou 3 anos. Que era uma recomendação padrão no passado, hoje mudou drasticamente. Será que a aspirina realmente previne o infarto em todo mundo? Ou será que você está apenas aumentando o seu risco de ter um sangramento grave ali no estômago ou até no teu cérebro? Hoje eu vou te contar o que as diretrizes mais recentes da cardiologia dizem. Vou te explicar como o AS funciona no sangue e quem realmente precisa usar ela todo dia. Fica comigo, porque essa informação pode salvar a tua vida. Eu sou o Dr. Roberto Iano, médico cardiologista. O assunto de hoje está imperdível e os próximos vídeos são tops demais. Então já se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações e no final curte e compartilha o vídeo. Para entender se você deve tomar, você precisa entender o que a aspirina faz. A aspirina, ou ácido acetil salicílico, tem uma história milenar. Hipócrates, lá em 400 anos antes de Cristo, já recomendava mascar casca de salgueiro para aliviar a dor e a febre. No século XIX, ele se tornou o primeiro grande fármaco produzido em massa no mundo todo. Mas como é que ela protege o coração? Nosso sangue, pessoal, a gente tem células chamadas plaquetas. Pensa nelas como pequenos tijolinhos que servem para tampar vazamentos. Se você se corta, as plaquetas correm lá, ficam grudentas e formam um coágulo para você não sangrar até a morte. Isso é ótimo. O problema é que em quem tem placa de gordura nas artérias do coração, essas plaquetas podem se agrupar onde não deveriam e podem acabar formando um coágulo dentro da artéria. Isso bloqueia o fluxo de sangue e causa o quê? Um infarto ou AVC. E a famosa aspirina entra em cena bloqueando uma enzima chamada ciclooxigenase. Quando ela bloqueia essa enzima, ela impede a produção de uma substância chamada tromboxano A2. É o grude das plaquetas. Sem esse grude, as plaquetas ficam menos pegajosas. E atenção aqui, a aspirina faz isso de forma irreversível. Uma vez que a plaqueta ela foi tocada ali pela aspirina, ela nunca mais vai conseguir grudar até o fim da vida dela, que dura cerca aí de 10 dias. E é por isso que o teu médico prescreve a dose diária dela. Como o seu corpo fabrica 10% de plaquetas novas todo dia, você precisa da aspirina para desativar essa cascata. Agora, vamos falar de prevenção primária e prevenção secundária. Aqui a gente tem uma grande diferença e é onde 90% das pessoas se confundem. Na medicina, dividimos o uso da aspirina em 2 grupos. A prevenção secundária não tem discussão. Esse é o grupo de pessoas que já têm uma doença cardiovascular comprovada. Você já infartou? Já colocou stent? Você já fez uma cirurgia de ponte de safena? Você tem uma obstrução ali conhecida de 50%, 60%, 70% ali nas artérias do coração? Ou já teve um AVC isquêmico? Se aconteceu algum desses eventos aí com você, provavelmente o seu médico te prescreveu aspirina aí pro resto da vida. Para essas pessoas, a aspirina é na grande maioria das vezes obrigatória pro resto da vida. Prescrevendo aspirina, a gente faz a prevenção secundária, porque o risco de ter um segundo evento, por exemplo, um novo infarto, é muito alto. E o benefício, então, da aspirina em evitar esse novo infarto supera em muito o risco de sangramento. Então, se você se encaixa aqui, lógico, não pare de tomar os seus remédios, né? Nenhum deles aí, sem falar com o teu cardiologista. Agora, vamos falar da prevenção primária, porque é aqui que mora o perigo. Prevenção primária é quando você é considerado saudável, ou seja, nunca teve infarto, nem AVC, mas quer tomar aspirina aí por garantia. Antigamente, o médico passava aspirina para quase todo mundo ali com mais de 50 anos. Mas estudos robustos recentes, envolvendo mais de 150 mil pacientes, mostraram que, para quem nunca teve nada, a balança do risco versus o benefício é muito equilibrada, às vezes até negativa, que esses estudos revelaram. Imagine aí 1.000 pessoas saudáveis tomando aspirina aí por alguns anos para prevenir o infarto. Sabe o que os dados revelaram? Nessas 1.000 pessoas, a aspirina vai prevenir cerca de 4 infartos, mas nessas mesmas 1.000 pessoas, a aspirina vai causar 5 sangramentos graves, seja no estômago, no intestino ou até sangramento cerebral. Ou seja, uma pessoa vai ter um AVC hemorrágico. Ou seja, você evita 4 infartos, mas causa 5 hemorragias. A conta não fecha. E o dado mais frustrante, esses estudos mostraram que o uso da aspirina em pessoas saudáveis não diminuiu a mortalidade total. Ou seja, as pessoas não viveram mais por causa da aspirina.
Como eu disse, ele tem alguns riscos. Mesmo em doses baixas, como é o caso da aspirina infantil, a pessoa pode ter gastrite, úlcera. Isso pode causar, então, anemias graves. Como eu já falei, ela pode causar ali uma hemorragia cerebral. Imagina que você tem um pico de pressão alta e está tomando aspirina. Só imagina, o que acontece? Um sangramento ali que seria pequeno pode se tornar um sangramento fatal porque o sangue simplesmente não coagula. E outra coisa, existe interação medicamentosa. Se você toma ali ibuprofeno ou diclofenaco para dor nas costas, aí já toma ali aspirina, o risco de você abrir um buraco ali no teu estômago aumenta drasticamente. Então, resumindo, quem que deve tomar e quem que não deve tomar? Pessoas com mais de 60 anos e que são saudáveis, a recomendação atual é não iniciar aspirina para prevenção primária, porque o risco de sangramento nessa idade é muito alto. Pessoas entre 40 e 59 anos ali com risco cardiovascular elevado. Por exemplo, quem já tem pressão alta, colesterol alto, fuma, mas nunca infartou. Aqui a decisão então é individualizada. Aí o médico deve calcular o teu risco e decidir junto com você. Se o teu risco de infarto for maior que 10% em 10 anos, talvez até valha a pena, mas é uma decisão aí compartilhada. E nos diabéticos, o que fazer? Antigamente, todo diabético tomava aspirina. Hoje, a gente só recomenda se tiver outros fatores de risco. Se o diabetes estiver bem controlado e não houver outros problemas, a tendência é também não usar de rotina. Com relação à dose, a ciência mostra que qualquer dose entre 75 e 100 miligramas é o suficiente para inibir quase 100% das suas plaquetas. Aqui no Brasil, a gente tem a apresentação de 81 miligramas e a de 100 miligramas. A mais conhecida é a de 100 miligramas. Tomar uma dose maior, como a de 500 miligramas, que é usada para dor, ele não protege mais o coração. Ele apenas aumenta, e muito, o risco de gastrite ou de úlcera. E uma dica de ouro aqui para você. Algumas pessoas acham que tomar dia sim, dia não, reduz o risco de sangramento. Isso é um erro. Como eu te expliquei, o seu corpo produz plaquetas novas todo dia. Se você pula um dia, 10% das suas plaquetas estarão vivas, grudentas. E isso pode ser o suficiente para formar um coágulo ali, numa placa de gordura instável. Então, ou você toma todo dia, né, se o teu cardiologista tiver prescrito, lógico, ou você não toma o remédio. Algumas pessoas têm a curiosidade de saber qual risco elas pertencem. Um inscrito aqui do canal perguntou: doutor Ian, eu sou hipertenso, diabético, em qual grupo de risco que eu faço parte? Para isso, pessoal, o ideal é passar numa consulta cardiológica. Aí ele vai te dizer ali, vai fazer o cálculo e te dizer em qual grupo de risco você se encaixa. Hoje, a calculadora mais usada é a Prevent, da American Heart. Aí a gente coloca lá a tua idade, teu sexo, tua pressão arterial, teu colesterol total, teu HDL, se você fuma, se você tem diabetes. Coloca ali alguns outros parâmetros e a gente consegue ver o teu risco. O resultado, mostrar um risco baixo, ou seja, menos do que 5%, a aspirina provavelmente não vai ser indicada. E se o risco for alto, a balança começa a pender para o uso do remédio. Então, cada caso é um caso. Mas lembra, a aspirina é apenas uma ferramenta. Você tem que controlar a tua pressão, o teu peso, tem que parar de fumar. É isso que vai fazer diferença para a tua saúde cardiovascular. A aspirina já foi a queridinha da medicina, mas hoje sabemos que ela é uma faca de dois gumes. O meu recado final aqui para você é: usa direitinho a aspirina todo dia se o seu médico te prescreveu. Se você nunca teve nada do coração, nunca teve AVC e está tomando aí por conta própria, você vai no teu cardiologista, faz um check-up para ver se realmente você precisa usar. Mas agora me conta, você toma aspirina? Algum médico te prescreveu? Ou você começou a tomar porque o vizinho te falou? E não esquece de compartilhar esse vídeo aí no grupo de WhatsApp da tua família, que tem muito vovô por aí tomando aspirina sem precisar e correndo o risco de um AVC hemorrágico. Vamos espalhar a medicina baseada em evidência. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, o recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.